Lua, um caso de linfoma. Lua, uma cadela que apresentava um quadro de linfoma, ela veio ao óbito e foi feita a necrópsia desse animal. A necrópsia consiste em um procedimento realizado pelo médico veterinário com a intenção de examinar o corpo do animal após morte. É examinado de forma externa e internamente. São feitas algumas análises de órgãos, de tecidos, com a intenção de descobrir qual a morte, a circunstância desse óbito. Então, aí são coletados algumas amostras para fazer exames laboratoriais, exames de biópsia, exames microscópicos, e é um procedimento muito importante, muito essencial aí, tanto para causas judiciais, para pesquisas científicas, até porque esse animal vinha fazendo um tratamento, então é muito importante para descobrir se esse tratamento estava surgindo algum efeito diferenciado, até para futuras pesquisas para essa doença. Bom, a Lua faleceu, ela veio a óbito, a causa mortes dela foi o linfoma, e é importante ressaltar que ela apresentava alguns sinais clínicos que ajudam também no momento da necrópsia a saber desse histórico clínico. Bom, ela apresentava a dispneia, que é a dificuldade respiratória, a ascite, que é o acúmulo do líquido abdominal, aumento dos gânglios linfáticos, os retrofaríngeos. Então, com esses sinais clínicos, é possível focar e observar alguns sinais macroscópicos na necrópsia desse animal. Vamos falar um pouco sobre os exames externos, que são aqueles que a gente vê a olho nu, né? Os exames que a gente vê fisicamente ali. Podemos destacar a emaciação, que é a magreza excessiva. O animal vai se deteriorando devido ao aumento do tumor, né? Ele vai perdendo o apetite em si. E também devido ao câncer em si, ele vai deteriorando o paciente, né? Às vezes o animal pode até estar se alimentando normalmente, mas ele não absorve os nutrientes suficientemente e acontece essa emaciação. Vamos falar também sobre a palidez ou icterícia nas mucosas. Por afetar o sistema linfático, a presença do linfoma pode interferir na função de órgãos importantes, como o fígado e o baço. Quando o fígado é afetado, pode ocorrer icterícia, que é a coloração amarela da pele, mucosas e olhos, devido ao acúmulo de bilirrubina no intestino. Bilirrubina é aquela substância, né, produzida pelo fígado a partir da hemoglobina. Da mesma forma, a palidez pode surgir devido à anemia, uma condição que é uma diminuição aí da quantidade de glóbulos vermelhos ou de hemoglobina no sangue, o que reduz a capacidade do sangue de transportar oxigênio para os tecidos, resultando em mucosas pálidas. Bom, pode-se observar também uma ascite, né, externamente identificado como um aumento do volume do abdômen. E internamente, pode observar o acúmulo de líquido abdominal, que pode variar aí na cor, quantidade e consistência. Então, há também uma hepatomegalia, né, que é uma expansão desse fígado, apresentando uma consistência alterada, né, mais nodular. E ao cortar esse fígado, é identificada uma massa tumoral, podendo apresentar em sua superfície uma coloração mais pálida ou mais escura em comparação ao órgão sadio. Consta também uma esplenomegalia, que é esse aumento do baço, onde sua textura é alterada, tornando-se mais consistente quando tocado, né? Uma vez que esse órgão normal apresenta uma estrutura mais esponjosa. Pode ser observado também áreas de necrose ou áreas hemorrágicas, que essas áreas podem aparecer com manchas mais escuras, né? E isso vai depender do estágio de agressividade desse linfoma. E por último, a distensão da cápsula, que envolve o baço, né? Devido à expansão anormal desse órgão. Falando agora então um pouco sobre rins e intestino, os rins eles podem apresentar aumento do volume,
alteração de cor, na textura. Pode haver também presença de necrose ou até mesmo de hemorragias. No intestino, o linfoma ele pode apresentar na forma de massas tumorais, que podem variar de tamanho, número, a localização. Pode variar também de acordo com o longo do trato gastrointestinal, né? Também pode apresentar infiltração difusa nas paredes intestinais, que assim, dessa forma, vai levando ao espessamento, à rigidez e aí a perda da função normal do intestino. Ulcerações e erosões também são resultado de células cancerígenas do linfoma. Agora falando então sobre a pleura e os pulmões, né, pode haver o aumento dos pulmões, áreas com consolidação da superfície lisa ou irregular, né, de acordo com os tumores. Ao cortar o pulmão, pode ter massas tumorais ou nódulos que podem variar de tamanho, de textura, né, ao longo de todo o órgão. O tecido pulmonar ele pode apresentar alterações devido a essas massas, né, ou até mesmo inflamações associadas. Em casos mais avançados, evidenciar a efusão da pleura, que nada mais é que o acúmulo anormal do líquido entre as membranas que envolvem o pulmão. Sistema nervoso central. Em alguns casos, o linfoma pode levar à inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, conhecida como meningite linfomatosa, que pode contribuir para sintomas neurológicos. Massas tumorais intracranianas ou medula espinhal. O linfoma pode se manifestar na forma de massas tumorais no cérebro ou na medula espinhal, levando a sintomas neurológicos como convulsões, déficits motores ou alterações comportamentais. O linfoma também pode causar infiltração difusa dos tecidos do sistema nervoso central, resultando em alterações estruturais e funcionais que afetam o sistema nervoso. Polidipsia. A polidipsia em cães com linfoma pode ser causada por várias condições médicas. Uma delas é a hipercalcemia, que é um nível elevado de cálcio no sangue que pode estar associado a linfoma. Durante a necropsia, podem ser observados achados que estão associados à hipercalcemia e ao linfoma, tais como lesões ósseas. A hipercalcemia pode causar reabsorção óssea excessiva, levando a alterações nos ossos que podem ser notados durante a necropsia, como erosões ósseas ou fraturas patológicas. Calcificações em casos crônicos de hipercalcemia podem ocorrer calcificações em vários tecidos e órgãos, que podem ser observados durante a necropsia como depósitos de cálcios visíveis. Lesões renais. A hipercalcemia pode levar a danos nos rins, incluindo nefrocalcinose, que significa depósito de cálcio nos túbulos renais, ou nefrolitise, que quer dizer formação de cálculos renais, que podem ser examinados durante a necropsia.